O próximo pesadelo que eu tive foi com uma mão que arranhava a parede, assim, ela ficava arranhando a parede o tempo todo, e os dentes que rangiam, sabe? Como que alguém revoltado, alguém com muita raiva, com muito ódio. Então aquilo fazia assim, e eu ficava com as duas mãos nos ouvidos, porque o barulho era ensurdecedor. Sabe aquele barulho irritante que eu não conseguia, sabe? Eu ficava assim, aquela aflição de ouvir aquele barulho, aquelas unhas que arranhavam a parede e os dentes que rangiam. O pesadelo em si foi somente essa cena, algo de revolta, de ódio. Eu acordei muito assustada com isso e eu já estava de joelho na minha cama mesmo, e era a minha própria mão que riscava o capitonê da cabeceira da minha cama. Então eu estava fazendo aquilo, esfregando mesmo aquilo ali, sabe? Raspando aquilo ali que eu tinha visto no pesadelo. Fazendo aquilo, sabe quando você dá por conta assim, falando, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Eu olhei pra minha mão assim, tava todas as unhas, sabe, precisando de lixa, precisando lixar, porque estavam tudo deformadinha, tudo com aquelas pontinhas levantadas, de tanto que eu fazia assim na minha cabeceira mesmo da cama. Aí eu acordei o Rose, assustada, mostrei pra ele tudo. Eu tinha acabado com as pontas das minhas unhas nesse dia. Assim que eu peguei no sono novamente, apareceu uma outra mão. Só que desta vez era uma roleta bem grande assim, tipo aquelas que tem cassino, casa de jogos e tal, sabe? Tipo, que uma pessoa roda aquilo lá pra ver aonde vai cair, né? Tentando a sorte ou algo assim. Então tinha essa roleta ela era dividida em 4 partes. Cada parte dessa tinha uma frase, né? Uma escrita. Então, nesse sonho, essa mão rolava, pegava o cantinho, assim, da roleta e rodava aquela roleta, tipo uma catraca, sabe? Ficava fazendo aquele barulhinho, tec, 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 a volta toda, assim, até parar, até cair em algum lado, né? Aí aquela roleta foi perdendo a força, foi parando. Quando ela parou, ela caiu desse lado aqui. Aí tinha uma escrita ali. Estava escrito assim, que Deus tinha me dado um segundo grande livramento. Em seguida, que eu estava lendo aquela frase, uma voz de fundo lia também, junto comigo. Então eu estava lendo e aquela voz lendo alto também. Eu ouvia aquela voz. Uma voz muito gostosa de se ouvir, sabe? Uma voz doce, como se fosse um anjo de Deus. Aí eu olhei aquilo, Deus te deu um segundo grande livramento. Eu comecei a ficar emocionada. Aquela mão veio novamente, rodou aquela roleta, aquele barulhinho, tec, 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 até parar. Aí parou do lado de cá. Aqui estava escrito que uma grande bênção estava para chegar. Novamente aquela voz veio e leu isso para mim, aquela voz doce. Aquela mão surgiu de novo e rodou a roleta. Aí fez os barulhinhos, tec, 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 foi parando. Ela parou do lado de lá. Lá estava escrito assim: a sua vitória será grande. Novamente, aquela voz leu junto comigo essa frase. Veio aquela mão novamente, rodou a roleta, aquela catraca, né? Fez os barulhinhos. A hora que foi parando, eu estava ansiosa para ver qual que era a frase do lado de cá. A hora que ela parou assim, não deu tempo de ler a frase, que mudou de cena. Nessa outra cena, eu dirigi um carro branco e eu estava assim muito emocionada, sabe, descendo as lágrimas assim na minha face. E eu acordei. Então, nessa hora, minha reflexão sobre isso, que o inimigo está revoltado, está com muita raiva e tentando me tirar dos caminhos de Deus de qualquer forma. Há uma revolta muito grande para me tirar dos caminhos de Deus, porque a minha vitória será grande, que uma grande bênção está por vir, porque Deus se faz presente na minha vida em todo momento. Nesse dia eu acordei muito bem, eu acordei o Rose, eu contei pra ele, mas eu não contei com medo ou chorando ou em agonia, como sempre eu fazia. Pelo contrário, eu contei pra ele, mas assim, como se realizada, sabe? Que Deus apareceu, Deus surgiu no fim do túnel, sabe? Por mais que parecia que tava tudo perdido, que o inimigo só estava ali na minha vida o tempo todo, todo dia, toda noite, aquele inferno, sabe aquela agonia? Mas Deus apareceu. Há uma luz no fim do túnel, né? Então nesse dia eu lembro que eu acordei muito assim contente, emocionada também. Falei, amor, nem tudo está perdido. No meu sonho Deus se revelou, sabe? Deus apareceu. Deus deixou o inimigo vir e terminar como um pesadelo qualquer, pra eu ficar martelando o dia todo naquele pesadelo, sabe? Então esse dia pra mim foi
muito satisfatório e foi apenas o primeiro, porque Deus começou a aparecer nos outros também, sabe?